uma técnica para reutilizar solos, para eliminar os nematóides que se acumulam quando você não tem uma rotatividade de cultura, é de ferver o substrato. Vamos mergulhar nesse assunto. Ferver o substrato é uma técnica que foi comprovado pela Universidade de Idaho, nos Estados Unidos, e tem como benefício eliminar os nematóides, né, do substrato e outras coisas também, como plantas daninhas e outros micro-organismos que são nocivos para o seu cultivo, para a sua cultura, que seja lá qual for. Inclusive os micro-organismos benéficos. Por isso que eu não recomendo fazer essa técnica de ferver o substrato para reutilizar se você estiver usando solo orgânico, apenas se você estiver usando o solo inerte, apenas e unicamente se você estiver usando o substrato inerte. Materiais necessários para fazer ferver o substrato: você vai precisar de um fogão ou de um forno, uma panela ou uma bandeja. Pode ser a bandeja de alumínio, ou alguma que é resistente ao calor, que aguenta o calor. Você vai precisar do seu substrato velho e água. Como fazer então? Modo de preparo: pegue o seu substrato antigo, da sua planta que foi colhida recentemente, desmanche todos os torrões, deixe tudo bem fininho, retire a maior parte das raízes que você conseguir, encha a sua bandeja com no máximo 10 centímetros de substrato. Não coloque mais do que isso, pois o processo vai ficar muito demorado. Vai ficar demorado tanto para ferver quanto para secar. Nunca, de maneira nenhuma, coloque o substrato seco dentro do forno e ligue, pois há um risco muito grande dele pegar fogo ali, ainda mais se tiver alguma parte de galho ali misturado. A saturação de água que você deve deixar no seu substrato é que você deixa ele úmido, mas não encharcado, de forma que se você pegar um torrão do seu substrato e apertar na mão, você consegue fazer uma bolinha e ele não se desmanche ou não escorra muita água quando você apertar assim. Então, primeiro passo, pegar o substrato. Segundo passo, jogar na bandeja. Terceiro passo, umedecer, deixar úmido, mas não encharcado e nem tão seco. E o terceiro passo é levar ao forno. Antes de levar para o forno, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal, que eu vou te ajudar com mais dicas para cultivo de cannabis indoor. Antes de você levar para o forno, você coloque uma camada de papel alumínio por cima e feche muito bem, leve ao forno. Vamos lá, como esterilizar ele no forno com maestria. Um estudo feito lá pela universidade disse que você deve deixar ele no forno até o substrato atingir 80 graus Celsius. E depois que ele atingiu os 80 graus Celsius, você deixa ele por 30 minutos nessa mesma intensidade de fogo. Você pode deixar a temperatura do forno sempre no mínimo aí, entre 150 e 180 graus Celsius. E o tempo que demora aproximadamente para um substrato, uns 10 a 20 litros de substrato, é de 40 a 60 minutos. Isso vai depender se você tem mais ou menos substrato. E depois que passou esse tempo, então, que atingiu, se você não tiver um termômetro para saber se atingiu os 80% dentro do substrato, no forno, você pode se basear nesse tempo aqui,
de 60 minutos. Se você usar um vaso, 20 litros de substrato, e 40 minutos se você usar 10 litros de substrato. É mais ou menos baseando nisso que você vai ter uma noção média se a temperatura atingiu os 80 graus Celsius lá dentro ou não. Atingindo os 80 graus Celsius, você deixa por mais 30 minutos e está pronto o seu substrato. Você já pode reutilizar nesses 30 minutos aqui, que vai matar ali a maioria de todos os nematóides. O ideal é que o substrato não passe de 100 graus Celsius, porque pode soltar substâncias tóxicas para suas plantas e elas se desenvolver menos. Tomando esses cuidados para fazer ferver o seu substrato para você reutilizar ele, matando nematóides, você consegue com sucesso reaproveitar ele e usá-lo em um novo ciclo. Joia? Lembrando que essa técnica é melhor ser feita com substrato inerte, nunca com substrato orgânico. No substrato orgânico você vai preferir formas biológicas de estar corrigindo os problemas, como rotação de cultura e outras práticas. Joia? Espero que essa aula sobre como reutilizar o substrato tenha te ajudado em relação a esse assunto, e eu te espero na próxima aula.